Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas quando já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedisdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo. O Senhor ama seu povo de verdade. Não é de brincadeira não, Patrícia? É de verdade? De verdade. Podemos cantar de novo? O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo. Fiz questão que a Patrícia cantasse novamente o refrão desse salmo para traduzir em poucas palavras realmente aquilo, a forma na qual Deus nos ama. Ele nos ama de verdade. Eu até brinquei com as palavras, não é brincadeira, para dizer que é um amor concreto, é um amor verdadeiro.
estando nós nesse santuário belíssimo, santuário do Pai das Misericórdias, a própria arquitetura já nos recorda isso. Nós temos um Deus que nos ama de verdade e um Deus que é misericordioso. Nós temos um Pai que nos ampara. Nós temos um Pai que é misericordioso. Nós temos um Deus que é cheio de consolação, que é um Deus de consolação, nos consola em nossas aflições, nos consola em nossos sofrimentos, nos consola em nossas perdas. Nós temos um Deus que nos ama de verdade. Esta é a primeira boa notícia que a liturgia de hoje nos apresenta. Nós temos um Deus que nos ama de verdade. Aí, a partir disso, a partir desta realidade que Deus nos ama de verdade, aí nós podemos confiar na sua promessa, confiar na sua palavra, confiar naquilo que Ele propõe para nós. Porque Ele nos ama de verdade, equivale a dizer que o Senhor está sempre preocupado conosco. Não é assim? Quem ama não se preocupa pelo outro. Você, mãe, por exemplo, e é fácil de compreender esta realidade, sobretudo quando o filho está pequeno, toda a atenção se volta para o filho. O filho vai para um lado, para o outro, a mãe às vezes está olhando para cá, mas o outro olho está ali. E o filho, quando está pequenininho, dá nó em pingo d'água. Sobe na cadeira, sobe na mesa, só que não passa por baixo, só que pega uma coisa, puxa dali. Só que a mãe fica atenta, cuidando do filho. Que quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quando o filho já está crescido, quando está próximo a ter que fazer uma faculdade, a preocupação do pai e da mãe, como é que vai fazer? Quando o salário está um pouco baixo, como é que nós vamos pagar a faculdade do nosso filho, da nossa filha? Será que vai conseguir passar na federal? E fica aquela preocupação, porque quem ama se preocupa e quem ama cuida. Entendendo desta forma que Deus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com o Padre Helenildo. Deus se preocupa com você. E é bem no pessoal. É uma preocupação com cada um de nós no pessoal. Exatamente porque Ele nos ama. A liturgia de hoje, no capítulo 11 de São Marcos, toda essa narrativa, falando sobre a figueira, falando sobre Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Depois, ele vai falar do aspecto da fé. Tem de fé em Deus. Ele vai dizer, se tiver fé, vai dizer para essa montanha, olha, eu não quero mais você aqui não, vai para outro canto. E ela vai obedecer. E assim toda essa narrativa do Evangelho, num único capítulo, mas várias narrativas. Mas eu quero começar pela primeira. Vamos começar do começo. Vamos ler novamente o Evangelho para que você compreenda a mensagem de Jesus que nos ama. Entenda isso, essa é a base da homilia na qual eu falarei para você nesse momento. Primeiro, que Deus nos ama. E porque nos ama, Ele se preocupa com cada um de nós. E qual a maior preocupação de Deus para conosco? A nossa salvação. Deu para gravar? Se você gravou isso, vai entender o restante da homilia que o Padre Helenildo vai falar para você agora. Nós temos um Deus que nos ama. E porque nos ama, se preocupa conosco. E qual a maior preocupação de Deus para conosco? A nossa salvação. Então, essas três coisas. E simbora nós para o restante do Evangelho. Já vamos para o versículo 12. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto,
encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Vamos parar aqui, com muita calma nessa hora. Vamos entender bem o que nosso Senhor está querendo dizer. Ele vai até ali a figueira, com a fome danada, a barriga já roncando, em viagem. Isso quando a gente está viajando, e aqui Jesus estava fazendo o trajeto a pé, lógico, ia dar uma fomezinha. Ele já tem uma figueira ali, eu vou já resolver esse caso. Já matar quem está me matando. Quando ele chega lá, aquela figueira bonita, ele mexe aqui um pouco na folha, mexe do outro lado, levanta o galho aqui, levanta de novo, levanta e bate aqui, balança o galho, só que não encontra um figo sequer. E a barriga roncando. Um figo sequer Jesus não encontra. São Marcos narra desta maneira, que Jesus ali diz que ninguém mais coma de teus frutos. Parece que tem um relacionamento, parece que a figueira está ouvindo ele, né? Olha só, e São Marcos, é uma característica própria de São Marcos narrar, ele dá vida aos personagens. Que ninguém mais coma dos teus frutos. É como se Jesus chegasse perto da videira: tu está me escutando? Olha só o que eu estou te falando, viu? Já que tu não tem fruto, olha só o que eu vou te dizer. Que ninguém mais coma do teu fruto. Aí a figueira fez assim para ele. Ó. Balançou a cabeça aqui sim. Que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos só assistindo aquela cena, a fim que tivesse algum figo ali também para eles comerem. Mas não tinha. Não tinha. Aí nós podemos nos perguntar: calma aí. Se Jesus vai até a figueira e lá não encontra figo, amaldiçoa essa figueira, será que Jesus estava só com fome? Ou ele queria dizer alguma coisa? Será que ele estava somente com fome? Ou através daquela cena, ele queria verbalizar algo muito maior do que o que estava acontecendo naquele momento? E se nós formos fazer uma leitura meramente humana, Jesus estava muito irritado. Tanto é que ele vai buscar o figo e não encontra e já amaldiçoa a figueira. Logo em seguida ele vai para o templo, chega lá, tem vários vendilhões, ele já chega bicudando a mesa. Tira o chicote, bate num, bate no outro ali na mesa, expulsa todo mundo de lá de dentro. Se fosse na nossa linguagem de hoje, a pai estava virado no giraia. Ou senão Jesus amanheceu com a macaca. Hoje Jesus amanheceu com a macaca. Conhece essa expressão? Quando a pessoa conhece meio enraivada, chutando até cachorro que passa na frente. Se nós formos fazer uma leitura meramente humana, vamos chegar a essa conclusão. Jesus estava virado no giraia. Virado na macaca. Mas se nós entendermos o que de fato Jesus quer dizer com essa narrativa, aí se torna belo o significado. Primeiro, entendendo que Jesus queria mostrar aqui, quem era a figueira que Jesus queria revelar, que estava infrutífera, que não estava fruto? Era o povo de Israel. Naquele contexto, naquele tempo, era o povo de Israel que ele tinha escolhido o primeiro, que Deus tinha escolhido para ser sinal de salvação para o mundo. Mas eles não foram, inclusive rejeitaram. Muitos deles rejeitaram nosso Senhor. Israel, que deveria ser modelo, exemplo de conversão, de alguém que amava nosso Senhor, não era. Portanto, aqui Jesus está usando de uma analogia. Jesus quer dizer algo muito maior. Quer dizer de algo maior. O povo de Israel, que deveria gerar fruto de conversão, fruto de mudança de vida, não estava.
muitos viviam simplesmente baseado na lei, baseado em sacrifícios, baseados em ritual, mas não amavam verdadeiramente a nosso Senhor. E no que Jesus, naquela cena da figueira que vai lá e só vê folha, Jesus queria mostrar exatamente para aqueles que o cercavam, sobretudo os doutores, os fariseus, os mestres da lei, que eles eram como aquela figueira. Viviam o ritual, viviam os preceitos, mas somente do ponto de vista externo. Externo. O coração deles não estava verdadeiramente em Deus. E no que Jesus amaldiçoa aquela figueira, e no final do evangelho, quando retoma novamente, Pedro vai mostrar ali, diz, Jesus, aquela figueira lá que tu amaldiçoou, já no outro dia, secou muito rápido, né? Já no outro dia, a figueira estava seca. Ou seja, porque não estava produzindo fruto, morreu. Então veja, a mensagem que nosso Senhor quis deixar para aqueles que estavam ali em volta deles. E eu repito, de forma especial, os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, era que eles não estavam produzindo fruto. Por quê? Porque viviam de aparência. Não amavam verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encontra a figueira ali somente com folha, sem fruto nenhum. Sem fruto nenhum. E nós podemos entender para a nossa vida que isso pode acontecer também conosco. Vivermos um ritualismo, inclusive na Santa Missa, participando da Santa Missa, inclusive rezando o terço, inclusive fazendo adoração, novena, mas não nos convertermos verdadeiramente. A começar do Padre Helenildo, que celebra a missa todo dia. E às vezes, por alguma necessidade, tem que celebrar mais de uma. Eu não posso celebrar a missa só como um mero ritual. Eu tenho que celebrar a missa a partir daquilo que ela é. O santo sacrifício do Senhor. A paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mistério, a minha vida precisa ser mergulhada no mistério que eu celebro. Bem como a tua vida precisa ser mergulhada no mistério que você celebra. Mistério eucarístico. Não podemos viver meramente de ritual, porque senão a nossa vida se torna um ritualismo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós possamos mergulhar a nossa vida na vida de Deus. Isso equivale a dizer que não é suficiente ter sido batizado e ser alimentado na mesa eucarística, se não vivermos como cristãos e não estivermos atentos aos sinais do Senhor. Não é suficiente sermos simplesmente batizados. Sermos batizados é condição para sermos salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a condição para a nossa salvação. Porém, não é suficiente. Vou até repetir para você compreender o que o padre agora vos diz. Ser batizado é condição para a salvação, mas não é suficiente. Porque tem muito cristão que são batizados, receberam o batismo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estão achando que está tudo tranquilo. Estão achando que está tudo bem. E não é verdade. É condição, mas não é suficiente. Todo batizado é convidado a configurar a sua vida, a vida de Cristo. Ou seja, quando nós configuramos a nossa vida, a vida de Cristo, aí nós produzimos frutos. Caso contrário, não. Seremos como esta parábola que Jesus assim quis dizer. Essa analogia que Jesus faz da figueira, que só tinha folha, mas não tinha fruto. Se você pode, estando aqui no santuário, até pelo aplicativo, convido você a pegar a carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10,
versículo de 1 a 13. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13, que especifica bem essa realidade que eu vos falo. O próprio título aqui, na tradução da Bíblia de Jerusalém, vai dizer o ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. E começa assim São Paulo: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga está de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas como a tentação, Ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Palavra do Senhor. Eu fiz questão de até ler todos esses versículos, do 1 ao 13 do capítulo 10, exatamente para que você compreenda por que Jesus usou essa expressão da figueira estéril, a figueira que não produzia fruto algum, exatamente por causa da escolha de muitos em Israel, que em vez de escolher por Deus, escolheram pela idolatria. Em vez de escolher por Deus, Criador do céu e da terra, escolheu por outros deuses e não pelo verdadeiro Deus. Fizeram escolhas contrárias à vontade de Deus. E toda vez que alguém livremente faz escolha contrária à vontade de Deus, é uma forma, uma maneira de não produzir fruto. E o modo como nosso Senhor fala, Ele é muito direto e ao mesmo tempo muito concreto. Se não produz fruto, seca. Se não produz fruto, morre. Se não produz fruto, morre. Se nós não produzirmos fruto de santidade, nós vamos morrer. Se nós não nos convertermos, nós vamos secar. Usando a analogia própria do Evangelho, é preciso, estando nós na festa do Pai das Misericórdias, estamos começando hoje, entendermos isso.
Nós temos um Deus que nos ama. E porque nos ama, se preocupa conosco. E a maior preocupação dele, a nossa salvação. E quando nós estamos longe de Deus, ele fica preocupado. Ele fica preocupado, porque ele sabe, se nós vivermos longe dele neste mundo, permaneceremos longe dele para sempre, por toda a eternidade. É por isso que Deus fica preocupado. Alguém que não vai na missa, Deus fica preocupado. Alguém que não busca a confissão, Deus fica preocupado. Alguém que não lê a palavra, Deus fica preocupado com essa pessoa. Alguém que não reza o Santo Terço, Deus fica preocupado. Alguém que não muda de vida, Deus fica preocupado. A preocupação dele por quê? Porque ele nos ama. Ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação. Ele quer nos dar a vida eterna. O próprio Senhor veio para que todos nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Portanto, nesses dias que você viverá aqui na festa do Santuário do Pai das Misericórdias, entenda isso mais do que simplesmente do ponto de vista intelectual. Aprenda com o coração. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com você, Deus se preocupa comigo. Quando nós estamos no pecado, Deus fica preocupado. Que Ele sabe, se estamos distante agora, iremos viver distante para sempre. E a maior preocupação de Deus para conosco é essa. É de nós perdermos a salvação. Deus fica muito preocupado do Padre Helenildo perder a salvação. Deus fica preocupado com você em casa, de perder a salvação. É preciso produzir fruto de santidade. E o Evangelho continua. No segundo momento, no versículo 15 vai dizer: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar. Agora vamos entrar no detalhe desses versículos que eu acabei de repetir para você como base no Evangelho de São Marcos, do capítulo 11, que nós assim estamos meditando. Com efeito, toda a religião judaica, com as suas orações e sacrifícios, perderam o sentido cultural e santificador de Deus. Havia desejado e corromperam-se, devido à dureza de muitos, no sistema de interesses próprios, sobretudo econômicos. O judaísmo, noutras palavras, tornara-se um negócio. No contexto no qual Jesus está inserido, essa cena acontece exatamente alguns dos judeus estavam fazendo do templo, que era lugar de oração, lugar de prestar culto a Deus, estava tornando um negócio. Os carneiros, os bois, as pombas, dependendo o poder aquisitivo da pessoa, levava lá para o sacrifício. E no contexto ali estava acontecendo a corrupção, inclusive, das oferendas oferecidas a Deus. Eram vendidas mais de uma vez. Virou um comércio. Se trazia o carneiro, o boi, o bode, a pomba ou qualquer outro animal para se sacrificar. E aquele animal, às vezes, era vendido até mais de uma vez. Aquilo que era belo, significado próprio, de prestar culto a Deus, se tornou um meio de ganhar dinheiro.
muitos mestres da lei, muitos doutores, e de forma especial muitos sacerdotes da época, estavam ganhando muito dinheiro com os sacrifícios. E é isso que Jesus está criticando, que o templo era lugar de encontro com Deus, de comunhão com Deus, e não de negócio, e não de negócios. É interessante poder perceber que o próprio Evangelho vai dizer que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram e começaram a procurar uma maneira de matar. A verdade incomoda. Quando Jesus tocou na ferida daqueles mestres da lei, dos doutores, dos sacerdotes, o que eles quiseram? Matar. E aqui, essa expressão, ela é muito significativa e nós podemos trazer para a nossa vida da seguinte forma: quando a verdade que chega ao nosso coração, falada por alguém, ou nós lemos em algum livro, ou mesmo a própria palavra de Deus que nos provoca, se essa verdade, ela nos causa raiva, repugnância ou qualquer coisa, significa que nós ainda não estamos nos convertendo. Porque a verdade precisa causar no nosso coração um desejo de mudar, um desejo de ser diferente. Para isso nós damos o nome de conversão. O que é a conversão? Eu deparo com a minha realidade, com a minha verdade, a verdade do Evangelho. A minha vida com a vida de Cristo. Eu digo, a minha vida não está tão parecida com a de Jesus, não. A minha vida não está tão parecida com a do Evangelho, não. Portanto, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente. O jeito que eu falo não está tão parecido com o de Jesus, não. O jeito que eu me visto não está tão parecido com a proposta do Evangelho. Portanto, eu vou mudar. O confronto da verdade de Deus com a nossa vida precisa nos levar a uma conversão. Esses doutores, os mestres da lei, o contrário. Vamos matar. Vamos dar fim nele. Olha só. Então, quando a verdade, ela doer no teu coração a ponto de você querer eliminar quem fala, significa que você ainda não se converteu. Que o padre Helenildo ainda não se converteu. Que a verdade precisa gerar no nosso coração um desejo grandioso de mudança, de conversão, de mudança de vida. Quando eu preparava esta homilia, eu fiquei pensando, quais os riscos que nós católicos corremos de tornar o templo de Deus um negócio? Que às vezes a gente tem mania de olhar para fora. Não, vamos olhar para dentro. A gente tem que olhar primeiro para dentro de casa. Padre, no contexto protestante. Não, protestante não. Vamos olhar para dentro de casa. Vamos olhar para nós. Se no contexto protestante existe, cada um vai prestar conta diante de Deus, da maneira como está usando do Evangelho. Se estiver usando do Evangelho para ganhar dinheiro, ou até mesmo da própria igreja para ganhar dinheiro, vai responder diante de nosso Senhor. Mas agora eu quero fazer junto com você uma reflexão nossa, dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana. Uma reflexão. Quais, talvez, as tentações que nós podemos correr? E eu enumerei aqui pelo menos 3 e partilho com vocês. A primeira, as festas dos nossos padroeiros. Festa do padroeiro da tua cidade, da tua paróquia. Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina. Estou falando o nome de pessoas que estão aqui. Ou de qualquer outro lugar. A sua paróquia. A festa do padroeiro. O que ela tem se tornado? Qual o sentido verdadeiro dela? É para fazer memória do santo e assim imitar as suas virtudes e crescer na santidade e, consequentemente, ganhar a salvação? Ou a festa do padroeiro se tornou simplesmente um meio de ganhar dinheiro, de simplesmente lucrar para cuidar da igreja o ano todo? É um risco, é uma tentação de ser promovida a festa do padroeiro como mero meio de adquirir dinheiro para manter a igreja. É verdade que todo o dinheiro adquirido para manutenção própria da paróquia, da capela, é válido sim, e necessário sim.
A questão é se esta é a única, ou melhor, a principal finalidade. Porque se a principal finalidade da festa do padroeiro é o lucro, desviou. Eu até pergunto, se nosso Senhor chegasse nas festas dos padroeiros de nossas paróquias, como é que ele chegaria? Suviano, tem pastel aí? Tem uma coxinha? O que mais que normalmente vende em festa de padroeiro? Batata frita? Pizza frita. Rapaz, negócio, até a lombriga aqui dá até uma mexidinha. Uma canjiquinha, agora no frio aqui em São Paulo, uma delícia. No sul também. Se nosso Senhor desse uma voltinha nas festas de nossos padroeiros, será que ele chegaria assobiando? Ou ele chegaria com chicote como chegou no templo? Porque algumas festas que eu fui, que eu participei, nosso Senhor tinha pegado essa corda, igual isso aqui, ó, que é de proteger para ninguém subir aqui para o presbitério. Tinha tirado esse negocinho aqui, ó. Ele não tinha ficado quieto não, viu? Ele não tinha ficado quieto. Porque inclusive em festa de padroeiro, para justificar que precisa cuidar da paróquia, da comunidade, se vende até bebida. Olha só. Não, padre, mas eu tenho que entender que nós temos que ter lucro. Meu Deus do céu, baseado no lucro. É essa a base da festa de um padroeiro, lucro. Por incrível que pareça, e eu já vi, com esses olhos que a terra há de comer, festa de padroeiro que tem shows seculares. Não sei se você já viu. Shows seculares, com as músicas mais absurdas da vida. Padre, tem que atrair os jovens. Porque se não for música secular, padre, os jovens não vêm. Meu Deus do céu, atrair jovem para quê? Para onde? A igreja é lugar de atrair jovem para Cristo e não o contrário. As festas dos nossos padroeiros precisam atrair a comunidade para Cristo, para Jesus, e não o contrário. As festas dos nossos padroeiros não podem simplesmente ser para lucro. A finalidade única, lucro. Não pode. Senão nós vamos estar fazendo a mesma coisa do que esse grupo no tempo de Jesus fez. Estavam simplesmente ganhando dinheiro. Aqui o templo se tornou um negócio. Será que as nossas comunidades, algumas paróquias, também não têm se tornado um negócio, um meio de ganhar dinheiro? E ainda justificamos, é para cuidar da igreja, padre. É para cuidar da igreja. E sabe o que eu ainda vi em algumas festas de padroeiro? Os festeiros não participam da missa. Não, padre, é porque assim, a gente está tão envolvido na festa, e depois a gente vai na missa. Que troca bela, né? É muito significante essa troca. Está tão envolvido, que os 9 dias de novena não vai um sequer na missa, inclusive no dia da festa. Um sequer, e justifica que é porque vai dar o melhor. Não entendeu nada. Não entendeu nada do que significa trabalhar para o reino de Deus. Não entendeu nada o que significa fazer a festa de um santo, de um padroeiro. Perceba a tentação que nós corremos, eu falo nós no plural mesmo. Somos tentados a isso, a tornarmos a igreja do Senhor um lugar de negócio, um meio de ganhar dinheiro e muito dinheiro. Meu Deus do céu! Fazermos tudo isso e corrermos o risco de perder a nossa salvação. Aí é demais. Não, meu Deus do céu, não! Mas vamos para frente. Outra coisa que eu vi que nós, católicos, apostólicos, romanos, carismáticos, corremos um risco
algo que é belíssimo, muito bom, mas que somos tentados. Cerco de Jericó. É mesmo, pai, cerco de Jericó. Que tem muitos padres que estão promovendo um cerco de Jericó, porque dá muita gente e vende de tudo. Vende olha, padre, se eu tiver cerco de Jericó, se colocar pedra passada na manteiga, compra. Conclusão, depois dos 7 dias, das 7 voltas, cada volta, padre, é muito dinheiro. Olha só o risco que nós corremos. Algo belíssimo, santo, que é o cerco de Jericó. Algo santo, belo, digno de fazermos. Mas corremos o risco de perdermos a finalidade, de usarmos o cerco de Jericó como meio de adquirir dinheiro. E não podemos. O cerco de Jericó tem que ser um momento forte de encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. A começar pela Eucaristia celebrada, que se estende com a adoração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Esse momento forte de comunhão, de encontro. Nós não podemos, sobretudo nós padres, alimentarmos o devocionismo. Nós devemos alimentar a fé. Não podemos alimentar o devocionismo, devemos alimentar a fé. E a fé é adesão, fé é compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo e não o contrário. Temos que levar cada vez mais as pessoas a aderirem nosso Senhor, amarem verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito, algo santo, belo, digno de fazermos. Porém, se não prestarmos atenção, somos tentados a trair a finalidade. Trair a finalidade, que é encontro com Deus. Uma semana, tempo forte, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, terceiro e último, missa de cura e libertação. E nós carismáticos gostamos de uma missa de cura e libertação. É que dá mais gente. Quando fala o nome lá, missa, venha participar de missa de cura, não precisa nem colocar o resto. Quando fala o nome cura, você já sabe, libertação. Rapaz, mas vem todo mundo. Vem muita gente, todo mundo querendo ser liberto, todo mundo querendo ser curado. Corremos um risco de simplesmente termos um público imenso, uma assembleia imensa na nossa frente. Mas para quê? Com qual finalidade? O que de fato, qual é a principal doença que precisa ser curada? De que de fato precisa ser liberto? Essa pergunta nós precisamos nos fazer, porque senão podemos até atrair multidões. Mas para quê? Qual finalidade? Estou falando de coisas boas, dignas, belas, mas se não observarmos, se não tivermos cuidado, nós caímos na tentação de desviarmos da sua finalidade. Entendendo que o maior mal que assola e sempre assolou a humanidade não são as doenças em si. As doenças em si, elas são mal. É um mal em si, com certeza. Olha, a pandemia que nós estamos vivendo é um mal, sim. Quantas vidas foram ceifadas por causa dessa pandemia? A AIDS é um mal tremendo, sim. O câncer é um mal tremendo, sim. Tuberculose é um mal tremendo, sim. Hepatite, sim. E assim eu poderia citar tantas outras doenças. É um mal, sim. Mas o maior mal que assola a humanidade é o pecado. É o homem, a mulher que está longe de Deus. Isso nós não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista. Porque as doenças, seja ela qual for, ela tem um limite. A doença, seja ela lá qual for, ela tem um limite. Qual? De matar o nosso corpo, nosso biológico. Ela não tem poder além disso. E a nossa vida tem que ser cuidada, preservada, sem dúvida.
que a nossa vida é dom de Deus. Porém, o pecado, ele não só mata o nosso corpo, o pecado é capaz de matar a nossa alma. E esse é perigoso. Esse é o pior de todos os vírus. Esse é o pior de todos os vírus. Pecado. E esse tem matado muita gente. Mais do que o coronavírus. Mais do que a AIDS. Mais do que o câncer. Mais do que a tuberculose. Mais do que a hepatite. Ou qualquer outra doença. Mais. Porque quem morre no pecado viverá para sempre distante do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a gravidade, perceba a seriedade de tudo aquilo que agora eu partilho com você, tendo como base a liturgia de hoje. E nosso Senhor, através da narrativa, a começar da figueira, que vai lá, está com fome, busca o fruto, pessoa que não tem figo. Está só a folha. Está só a folha. Aí Jesus amaldiçoa aquela figueira. No outro dia ela está seca. Chega no templo. Em vez de todos estarem ali prestando culto a Deus, estavam negociando. Fizeram do templo uma casa de negócio. Aí você entende por que Jesus amaldiçoou a figueira, por que Jesus amaldiçoou a figueira e por que Jesus chegou chicoteando as mesas dos cambistas que estavam ali. É porque ele se preocupa com a nossa salvação. Ele se preocupa com a nossa salvação. Saia com isso aqui na cabeça. Mais do que na cabeça, no coração. Jesus se preocupa com a nossa salvação. Era ele dizendo para aqueles que estavam ali ao seu redor, de modo especial os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes. Não vivam assim, não façam isso, não comercialize a casa de Deus, não comercialize a palavra de Deus. Porque comercializando o templo, a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai perder a salvação. Recorda que eu falei há poucos minutos que Deus se preocupa com a nossa salvação? Tem essa raiva de Jesus, se assim nós podemos dizer, é porque Ele está preocupado comigo, Ele está preocupado com você. Preocupado, e é esta a palavra, preocupado. Porque se nós não vivermos na presença de Deus, corremos o risco de perder a nossa salvação. E não podemos correr esse risco, de jeito nenhum. Se tratando de salvação, nós temos que ter cuidado. Se tratando de salvação, é urgente. E para que alguém se salve, é preciso se converter. E aqui nós entendemos o que é a misericórdia de Deus. Você sabia que a misericórdia de Deus tem limite? Meu Deus do céu, padre, como assim? Isso é uma heresia. Sabe o que é o limite da misericórdia de Deus? A permissão minha e sua, a permissão do nosso coração. O Senhor, Ele chega no nosso coração, ó. Ele bate. Ele não chega bicudando. Ele bate. Padre Helenildo, posso entrar? Ele não chega bicudando. Ele chega batendo na porta. Posso entrar? Esse é o limite da misericórdia de Deus. A nossa conversão, a nossa mudança de vida. E tudo que Deus quer que nós mudemos de vida. Tudo que Deus quer que nós nos convertemos. Tudo que Ele quer é a nossa conversão. Tudo que Ele quer é a nossa mudança de vida. Tudo. Porque é nos convertendo, é mudando de vida que nós iremos nos salvar. E você está aqui no santuário, o santuário do Pai das Misericórdias. Você que está em casa acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, o santuário que chega até você. O santuário do Pai das Misericórdias. Olha só. Essa misericórdia quer te alcançar. Nesta noite, no início da festa do santuário, o Pai quer dizer: meu filho, vem para perto de mim. Meu filho, minha filha, você que por muito tempo esteve longe dos sacramentos, não participava mais da missa,
não se confessava, não rezava o terço, não lia a palavra. Volta, 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 eu estou te esperando. Portanto, no início desse final de semana, verdadeiramente, a começar de hoje, não deixe para amanhã não. Não deixe para amanhã, hoje, deixe a misericórdia de Deus te encontrar. Deixe a misericórdia de Deus te encontrar. Que quando a misericórdia de Deus nos encontra, ela transforma a nossa vida. A misericórdia de Deus tem esse poder de transformar o nosso coração. De transformar a nossa vida. Não queira viver longe de Deus. Não queira. De modo muito particular, você que está aqui. Me dirijo agora de forma muito particular a você. Até começar daqui. Você que está aqui. Você. E assim cada um de nós que estamos aqui, nesse lugar santo, sagrado, nesse santuário, dedicado ao Pai das Misericórdias. Nós precisamos fazer concretamente uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. Não queira viver no pecado. Não queira viver longe de Deus. É terrível. É um prejuízo tremendo. Viver longe de Deus é um prejuízo tremendo. O filho pródigo, que é narrado nesse mosaico belíssimo que está aqui na nossa frente, no presbitério. Ele quis fazer a experiência de viver longe de Deus. A experiência de viver no pecado. Não deu certo. Não deu certo. A ideia dele de viver no pecado não deu certo. Ele saiu com a roupa limpinha, mochila nas costas, anel no dedo, sandália nos pés. Ele saiu bonitinho, limpo. Olha só como ele voltou. Peço para que nossa cinegrafista nos ajude com as pessoas que estão em casa. Olha só o jeito que ele voltou. Roupa toda rasgada, todo sujo. Cadê o anel? Não tem mais. Cadê a sandália? Está sem. Cabelo todo ruim. Não está cortadinho igual do padre Helenildo, não. Estava todo ruim. Grande. Cadê aquele filho que tinha saído? Aquela roupa limpa, o anel no dedo, sandália nos pés. Cadê? Todas as vezes que nós escolhemos viver longe do Senhor, acontece a mesma coisa. Perdemos a nossa dignidade de filhos de Deus. A nossa roupa fica suja. Já não temos sandália nos pés, já não temos anel no dedo. O cabelo já fica grande demais. Perdemos tudo. É um prejuízo viver longe de Deus. É um prejuízo viver no pecado. Portanto, não queira viver no pecado. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, não queira viver no pecado. Porque quem vive no pecado, a exemplo da figueira, seca, morre. São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Portanto, não escolha pelo pecado, escolha por Deus, escolha pelos sacramentos. E não foi por acaso que você está aqui, viu? Padre, eu planejei. Padre, eu pensei de estar aqui. É verdade que você pensou, planejou, até financeiramente se organizou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração. Antes de você planejar de estar aqui, antes de você pensar de estar aqui no santuário do Pai das Misericórdias, o Senhor já tinha pensado por você. O Senhor já te esperava. O Senhor já te esperava. Que Ele se antecipa. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho está chegando perto de casa, o pai o enxerga de longe, ou seja, o pai estava esperando. O pai não foi pego de surpresa, o pai estava esperando. Assim como Ele esperou por você, esperou por cada um de nós. O Pai estava esperando você, tem noção disso? Olha só, o Pai estava esperando você entrar nesse santuário, exatamente porque Ele quer te dar um abraço.
Assim como Ele deu no filho pródigo, Ele quer dar em você. E dizer assim: meu filho, que bom que você voltou. Aquele abraço gostoso, apertado, de quebrar a costela. Aquele abraço gostoso de alguém que ama. E como é gostoso um abraço de quem nos ama. Aquele calor do abraço. De quem saudade. De quem estava com saudade. Deus estava com saudade de você. Sabia disso? Deus estava com saudade de você, de encontrar você aqui. Você que está em casa, Deus estava com saudade também de você, que através do sistema Canção Nova de Comunicação, o santuário se faz presente aí na tua sala, no teu quarto, no teu trabalho. Olha só, esse Deus que nos ama e nos ama com amor eterno, nos ama com amor infinito. O Deus que nos ama, não é qualquer amorzinho não, é imenso esse amor dele. Te convido a ficar de pé. E aproveitando deste momento, estando aqui no santuário do Pai das Misericórdias, a você fazer experiência com a misericórdia. Como eu vos disse, ninguém que faz a experiência com a misericórdia do Pai permanece a mesma pessoa. Deseje, do mais profundo do teu coração, fazer essa experiência, para que você não volte para casa como entrou aqui. Verdadeiramente você se encontre com a misericórdia. E assim, tenha a tua vida transformada. Você que já tinha começado o caminho de conversão, acelera agora. Padre, eu estava 80, vai para 120. A rodovia permite 120. Padre, eu já estava 120, vamos para 160. A rodovia da conversão permite. E se você que estava puxado no freio de mão, brecado no freio, tira o freio de mão, tira o pé do freio e agora acelera. Começa hoje. Assim como o filho pródigo precisou fazer um caminho, e aqui no santuário, olha só esse caminho, começa escuro, áspero, mas depois melhora, clarinho aqui. Só que não, o verde, o azul, significando a chegada na casa do Pai, de modo especial a chegada no céu. É esse caminho que Deus quer que você faça. Você que está aqui, mas também você que está em casa. Volta para os braços do Pai. Põe a mão no seu coração. Eu convido você a olhar para a cruz de nosso Senhor. Esta música lá dos inícios da Canção Nova, gravada pelo Padre Jonas, vai nos ajudar a reconhecer esta misericórdia, este amor tão grande. Ei você, abra os olhos para Jesus. Foi por você, foi por você que Ele morreu numa cruz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Ele é um Deus de misericórdia. Por isso, se você cair, é só pedir que Jesus o erguerá. E a
mão de Deus, na sua mão, Ele o sustentará. Acredite, confie, creia nele, peça a Ele e você verá que alegria e que paz você terá. O amor de Deus é infinito, é bem maior o amor de Deus que os pecados seus. A sua bondade não tem fim. Ele morreu por você e por mim. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Olha para o Pai das misericórdias e creia, meu irmão, um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. Não se entristeça, erga a cabeça, volte para o Senhor. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. E alalari elereri alalari kiriori alalari elereri. Erga o teu braço, erga os teus olhos para o Pai das misericórdias e deixe que o amor, este amor de Deus, muito maior do que o amor do mundo, muito maior do que as seduções deste mundo, este amor de Deus quer encher o meu e o seu coração nesta noite, nesta festa que se inicia, do Pai das misericórdias. É o Pai que derrama o seu amor, a sua misericórdia sobre cada um de nós, porque o seu amor é infinitamente maior do que qualquer pecado, é mais forte do que qualquer morte, e tem poder de fazer novas todas as coisas. Por isso, meu irmão, erga a sua cabeça e creia, peça perdão. Ele quer te perdoar, Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, Ele quer te amar, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer te dar a verdadeira fé, Ele quer te libertar de toda relação de troca. Você que vinha procurando a Deus para obter benefícios, privilégios, para prosperar na sua vida financeira, você agora está entendendo que o amor de Deus vai muito além do que todas essas coisas temporais, passageiras. É um amor eterno que nos ama eternamente, infinitamente, e que nos projeta, que nos dá o destino da eternidade. Em seu Filho Jesus, nós somos destinados ao amor eterno de Deus. É para este fim que Jesus veio nos libertar, e não para as coisas deste mundo, não para as coisas temporais, porque mesmo em meio ao sofrimento, às tribulações, às aflições desta vida, nós podemos encontrar a verdadeira paz, a paz que só o Senhor nos dá.
Por isso, deixe-se envolver nesta noite por este amor de misericórdia, este amor que cura, que salva, que liberta, que transforma a nossa mente, o nosso jeito de pensar, de olhar, de conceber, de entender esta vida. Porque nós fomos feitos para o eterno, nós fomos feitos para a eternidade com Deus e não fora dele, porque não há outro Deus senão o Senhor, não há salvação fora dele. E esta verdade agora, ela é destilada no seu coração, que todas as escamas, tudo aquilo que lhe impedia de ver verdadeiramente a salvação, caia por terra agora, em nome de Jesus. E o Senhor diz a você que, ao contemplar o mosaico do Pai das Misericórdias, você se sentia indigno, um sentimento de indignidade muito grande. E quando o padre ia falando sobre o estar sujo, você se sentia assim, um homem, uma mulher suja, que não tem coragem de chegar diante de Deus. Mas contemplando esse mesmo mosaico, o Senhor te diz que quem sabe que é amado por Ele, não tenha medo de receber o abraço do Pai, porque até mesmo na palavra, é o Pai que corre em direção ao Filho e o abraça. Por isso, nesse momento, se deixe ser abraçado por Jesus, ser abraçado pelo Pai das Misericórdias, ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, Ele que não recua diante dos seus pecados, mas que ao te envolver, Ele te purifica. Os seus pecados não têm a capacidade de manchar Deus, mas quando você se deixa ser abraçado pelo Pai, Ele te purifica, Ele te devolve a dignidade de filho, de amado do Senhor. Silenciando agora o teu coração. Deixe se encontrar pela misericórdia do Pai. Quando o filho pródigo chegou em casa, o pai não fez muitas perguntas para ele. Na verdade, o pai nem fez pergunta. O que o pai sempre esperou, naquele momento estava acontecendo. O que o pai sempre esperou foi que o filho voltasse. Isso foi que o pai esperou, que o filho voltasse. Talvez você que está aqui ou em casa, esteja agora nesse momento fazendo o compromisso de agora em diante ser para valer e ser de Deus, de não mais viver no pecado. E usando da analogia própria da parábola, o pai te abraça agora, mas aquele abraço apertado mesmo, apertado. O pai te abraça e diz para você, sem fazer pergunta, o pai diz: filho, filha, que bom que você voltou. E simplesmente ele está dizendo isso. Olha só, simplesmente o pai está dizendo isso para você: filho, que bom que você voltou. Estava com saudade, estava morrendo de saudade de ti. Já não aguentava mais. Eu estava morrendo de saudade de ti, meu filho. Eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais.
que o Pai verdadeiramente te abrace nesta noite de sexta-feira. Te abrace e assim você se encontre com a misericórdia do Pai. Esse Pai que te amou desde toda a eternidade. Esse Pai que se preocupa contigo. Esse Pai que fica preocupado com a tua salvação, preocupado com a nossa salvação. Mas nesta noite, Ele nos abraça. E esse abraço dele serve de cura, serve de libertação, mediante tantas realidades vividas por nós. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudemos Jesus com a salva de palmas. Tudo aquilo que Ele pôde fazer no nosso coração. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.